Olá, bem-vindo a mais um Evangelho da Graça. Hoje quero compartilhar com você mais um aspecto da graça de Deus revelada no Evangelho, no acontecimento histórico do nascimento do Senhor Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, fala sobre o nascimento, o acontecimento do nascimento de Jesus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. E como todos estavam debaixo aí da lei do Império Romano, José e Maria também deveriam participar deste recenseamento. E todos iam se alistar, conforme o versículo de número 3, todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Portanto, ali, José e sua esposa se encaminharam para a cidade de Belém, para que pudessem ir participar também deste recenseamento. Interessante, o aspecto que nós achamos aqui, muito importante para a nossa reflexão, se encontra aí no versículo 6 e no versículo 7. Diz que, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes o dia, e ela deu à luz, Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui nós já vemos um aspecto interessantíssimo, propósito de Deus revelando o seu Filho, que não nasceu antes do tempo, como nós já vimos, ele veio na plenitude dos tempos. Gálatas 4, versículo 4 diz isso: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Deus enviou o seu Filho no tempo determinado, portanto não foi o acaso, pelo contrário, teve um propósito aqui, o propósito revelacional. E esse propósito, nessa revelação, era justamente mostrar o caráter da humildade de Jesus, que sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e assumindo uma forma de disposição de servir tão interessante e tão clara, que faz com que o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Criador e aquele que contém em si toda a criação, que é maior do que toda ela, com certeza, assumisse a forma humana, frágil, e fosse deitado em uma manjedoura. Não se achou lugar para Cristo no dia do seu nascimento, e ele teve então que ficar numa hospedaria. Não havia lugar ali, a cidade estava cheia, todos estavam se encaminhando para cumprir essa ordem do império, participarem do censo, e não havia, diz o texto, no versículo de número 7, que não havia lugar para eles na hospedaria em locais de uso habitual. As hospedarias eram como se fossem os hotéis, os locais adequados para se hospedarem. E Jesus acabou nascendo em uma manjedoura. Nós vamos falar mais sobre esse aspecto, mas o que eu gostaria de trazer para você aqui é um realce, é uma ênfase nessa questão. Tem uma aplicação espiritual aqui para nós. Não se achou lugar em uma hospedaria. Não se achou lugar para Jesus naquele local que era aparentemente adequado. Assim também Cristo, você vai ver ao longo do nosso estudo aqui do Evangelho da Graça, que ele veio para habitar o coração dos homens. No entanto, geralmente Cristo é recebido naqueles locais, nos corações, que parecem aos olhos humanos mais inapropriados. Jesus é recebido pelos doentes, Jesus é recebido em locais impróprios, em corações sujos, marginalizados, em locais inadequados, porque ele veio assim revelar sua graça e o seu amor para aqueles que precisam, e mais, para aqueles que sentem que precisam, porque precisar todos os homens precisam. No entanto, Jesus encontraria
lugar hoje no seu coração? Jesus encontraria local apropriado na sua vida? Pense bem, esse é um aspecto da graça revelada à luz do Evangelho. Deus te abençoe.